E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, vamos ser sinceros, todo mundo adora: sexo. É A verdade? gente recebeu um estudo super interessante Sim. sobre a vida sexual dos franceses e como as coisas mudaram por lá na última década. Um prato cheio pra gente, né? E já. Tem muita coisa intrigante para a gente desvendar. A gente vai tentar entender se essa tal revolução sexual francesa é real mesmo, quais as nuances, as contradições e, quem sabe, até tirar algumas lições para nossa própria realidade. Olha, já de cara a gente se deparou com um paradoxo. O estudo aponta que os franceses estão fazendo menos sexo. Menos sexo. É, mas, ao mesmo tempo, eles estão mais satisfeitos. Como explicar isso? Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção também, me deixou curiosa, sabe? Uma das hipóteses levantadas pelo estudo é que a própria definição de sexo pode estar mudando. A penetração, por exemplo, parece estar perdendo o protagonismo. Faz sentido. É como se a gente estivesse expandindo o cardápio sexual, né? Yeah. Indo além daquela visão tradicional, sabe? É. Tipo, experimentar novos sabores, novas combinações. É uma ótima analogia. O estudo mostra que a diversidade de práticas sexuais aumentou consideravelmente na França, assim como a busca por diferentes tipos de parceiros. Interessante. E essa mudança dialoga com a crescente importância da masturbação feminina como fonte de prazer e autoconhecimento. Olha só. Sinal de que as mulheres estão se libertando de antigos tabus e buscando o que realmente as satisfaz, sem medo de explorar a sua própria sexualidade. Isso é ótimo, né? Sem dúvida. E essa busca por prazer e liberdade está diretamente ligada a movimentos sociais importantes, como o feminismo e os movimentos LGBTQI. Verdade. O feminismo tem sido crucial para desconstruir a ideia de que o sexo serve apenas para a reprodução. A gente vê cada vez mais mulheres buscando o próprio prazer, sem culpa e sem medo. O estudo mostra que 40% dos franceses já tiveram pelo menos uma experiência homossexual. O que demonstra uma maior abertura para experimentar e se descobrir. E essa mudança de mentalidade, com certeza, impacta a forma como as pessoas se relacionam e se conectam. E o estudo também mostra que os franceses estão mais abertos a relacionamentos fora do casamento, né? Sim, a monogamia já não é mais vista como o único modelo de relacionamento possível. A gente vê cada vez mais pessoas buscando alternativas, como os relacionamentos abertos, poliamor. E essa abertura para novas experiências, a busca por uma sexualidade mais livre e prazerosa, sem dúvida, são características marcantes dessa revolução sexual francesa. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Apesar de todos os avanços, o estudo também aponta para a persistência da violência sexual como um problema grave na França. É verdade. O estudo mostra que 30% das mulheres francesas declararam ter sido vítimas de abuso sexual em 2023, Um número assustador. que nos faz questionar os limites dessa suposta liberdade sexual. Esse dado é realmente preocupante. E aí a gente se pergunta: será que esse aumento na violência sexual é real? Ou será que é resultado de uma maior conscientização e denúncia dos casos? É difícil dizer com certeza. O estudo aponta para as duas possibilidades. Por um lado, a gente tem um cenário de maior liberdade sexual, que pode levar a uma maior exposição a situações de risco. Por outro lado, a gente também tem um movimento crescente de empoderamento feminino e de combate à violência, o que pode incentivar as mulheres a denunciar os abusos que antes eram silenciados. A gente fica sem saber ao certo, né? É um dilema. Isso que a violência sexual é um problema grave, isso é inegável. Sem dúvida. E aí a gente fica pensando: qual o papel da pornografia nesse contexto? Boa pergunta. Será que a pornografia mainstream, com aquela visão muitas vezes distorcida da sexualidade, contribui para essa cultura de violência? É uma questão complexa que gera bastante debate. O estudo não chega a uma conclusão definitiva sobre isso, mas levanta alguns pontos importantes. Por exemplo, a pesquisa mostra que a maioria dos franceses, cerca de 70%, consome pornografia regularmente. Sim. E que essa exposição constante a um tipo de conteúdo que muitas vezes reforça estereótipos e objetifica as mulheres pode sim influenciar a forma como as pessoas enxergam o sexo e as relações. A gente sabe que a pornografia mainstream nem sempre retrata a realidade do sexo, né? Muitas vezes ela ignora questões como o uso de preservativos, o consentimento e a importância do diálogo entre os parceiros. Exatamente. E essa falta de realismo pode criar expectativas distorcidas e influenciar comportamentos de risco, tanto em relação à saúde sexual quanto em relação à violência. E tem também a questão da pornografia online, que se tornou muito mais acessível nos últimos anos. Verdade. O estudo mostra que a grande maioria dos franceses consome pornografia online regularmente e que esse consumo tem influenciado a forma como as pessoas enxergam o sexo e as suas próprias expectativas em relação ao prazer e ao desempenho sexual. Sim. A pornografia online, por ser tão facilmente acessível, acaba moldando a forma como muitos jovens, principalmente, constroem suas ideias sobre sexo. Isso pode ser problemático, né?
Sem dúvida. O estudo destaca a preocupação com a influência da pornografia na percepção do corpo e na autoestima, principalmente entre jovens. A exposição constante a corpos perfeitos e a práticas sexuais muitas vezes irreais pode gerar ansiedade e insegurança em relação à própria aparência e desempenho. A gente sabe que a pornografia nem sempre retrata a realidade do sexo, né? Ela pode criar expectativas distorcidas e levar à frustração da vida real. Exatamente. E o estudo também aponta para o risco da pornografia online se tornar uma forma de escape da realidade, levando ao isolamento social e à dificuldade em se conectar com pessoas reais. Então a gente precisa ter um olhar crítico em relação à pornografia online, né? Sem dúvida. É importante ter consciência de que ela nem sempre retrata a realidade, que o consumo excessivo pode ser prejudicial. Com certeza. O estudo defende a importância da educação crítica em relação à pornografia para que as pessoas possam consumir esse tipo de conteúdo de forma consciente, sem se deixar influenciar negativamente. A gente precisa ter essa conversa. Sem dúvida. Mas é importante lembrar que nem toda pornografia é igual, né? A gente também tem iniciativas de pornografia feminista e inclusiva que buscam retratar a sexualidade de forma mais ética e prazerosa, com foco no consentimento, no respeito e na diversidade. É verdade. Essas iniciativas são importantes para mostrar que a pornografia pode ser diferente, mais consciente e responsável, e para oferecer alternativas ao modelo mainstream, que muitas vezes é problemático. E falando em problemas, a gente não pode deixar de mencionar o caso de Gisèle Pelicot, que chocou a França e colocou em evidência a necessidade de leis mais rigorosas sobre o consentimento sexual. É verdade. Você pode contextualizar esse caso para os nossos ouvintes que não o conhecem. Claro. Gisèle Pelicot é uma escritora francesa que, em 2020, publicou um livro em que acusava um famoso jornalista de tê-la estuprado quando ela tinha 16 anos. O caso gerou uma grande comoção na França, principalmente porque o jornalista era uma figura pública e influente, e porque a justiça francesa inicialmente se recusou a abrir uma investigação formal contra ele, alegando que o crime já havia prescrito. O caso Pelicot teve um impacto enorme na França. Ele desencadeou uma série de protestos e debates sobre a cultura do estupro, a culpabilização da vítima e as falhas do sistema judicial francês na hora de lidar com casos de violência sexual. A pressão popular e a repercussão do caso Pelicot levaram a algumas mudanças importantes na legislação francesa. Em 2021, a França aprovou uma lei que estabelece a idade mínima de consentimento sexual em 15 anos e que amplia o prazo de prescrição para crimes sexuais contra menores. Já podemos dizer que o caso Pelicot foi um marco na luta contra a violência sexual na França. Sem dúvida. O caso Pelicot trouxe à tona uma série de problemas que antes eram silenciados e impulsionou um debate fundamental sobre a importância do consentimento, da proteção às vítimas e da punição aos agressores. E essa mudança de mentalidade é fundamental para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais livre de violência. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, né? O caso Pelicot foi um passo importante, mas a luta contra a violência sexual é uma batalha diária. É preciso continuar pressionando por mudanças nas leis, nas instituições e principalmente na cultura. A gente precisa desconstruir o machismo, a cultura do estupro e a ideia de que a culpa é sempre da vítima. Só assim a gente vai conseguir criar uma sociedade em que todas as pessoas possam viver sua sexualidade de forma plena, segura e respeitosa. Concordo plenamente. E para aprofundar essa discussão sobre a violência sexual na França, a gente vai voltar na próxima parte do nosso Deep Dive para falar sobre as raízes históricas e culturais desse problema e sobre as iniciativas que estão sendo tomadas para combatê-lo. Até daqui a pouco. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na Revolução Sexual Francesa. Na primeira parte, a gente explorou as mudanças no comportamento, a persistência da violência sexual e a luta por uma cultura mais igualitária. E agora a gente vai tentar entender as raízes desse problema, que, infelizmente, a gente sabe, não é exclusivo da França, né? A gente sabe que a violência sexual é um problema global com raízes profundas na cultura e na história. E a França também tem suas particularidades nesse contexto, né? Sim, o estudo destaca, por exemplo, a influência do chamado Exception Française. Essa ideia de que a França teria uma cultura mais liberal, mais tolerante em relação à sexualidade, que em alguns casos pode acabar mascarando ou relativizando certas formas de violência. Interessante. Você poderia explicar melhor como essa ideia de Exception Française pode contribuir para a perpetuação da violência sexual? Claro, o estudo argumenta que essa visão idealizada da sexualidade francesa, sabe, pode, em alguns casos, levar a uma romantização de comportamentos que, na verdade, são abusivos. Por exemplo, a cultura da sedução à francesa, muitas vezes retratada como charmosa, sofisticada, pode, em alguns casos, servir como disfarce para assédio e coerção sexual. Entendi. Ou seja, essa ideia de que os franceses são mais liberais sexualmente pode, em alguns casos, servir como uma justificativa para minimizar ou ignorar comportamentos abusivos. Isso mesmo.
O estudo aponta para essa contradição, mostrando que a França, apesar de ter avançado em muitos aspectos, ainda tem um longo caminho a percorrer no combate à violência sexual e na desconstrução de certos mitos e tabus que perpetuam a cultura do estupro. E a gente vê que essa romantização de certos comportamentos pode ser bem perigosa, né? Com certeza. É preciso estar atento a esses discursos que muitas vezes disfarçam a violência. E quais são as iniciativas que estão sendo tomadas na França para combater esse problema? O estudo menciona alguma política pública ou movimento social que esteja se destacando nesse sentido? Sim, o estudo destaca algumas iniciativas interessantes. Uma delas é o movimento #NosTots, um coletivo feminista que tem organizado grandes protestos e campanhas de conscientização contra a violência sexual na França. Que legal. Eles têm pressionado o governo por políticas públicas mais eficazes, de proteção às vítimas e de punição aos agressores. E o governo francês tem respondido a essas demandas. Sim, o governo francês tem implementado algumas medidas importantes nos últimos anos, como a criação de um número telefônico nacional para denúncias de violência sexual, a ampliação do número de centros de acolhimento para vítimas e o aumento da verba destinada a campanhas de conscientização. Que bom saber que o governo está se mobilizando para enfrentar esse problema. Mas e a educação? Qual o papel da educação na prevenção da violência sexual? O estudo fala sobre isso. Com certeza. O estudo destaca a importância da educação sexual como ferramenta fundamental para a prevenção da violência sexual. Ele aponta para a necessidade de se falar sobre consentimento, respeito, limites, igualdade de gênero e diversidade sexual desde cedo, tanto em casa quanto nas escolas. E como a França está lidando com essa questão da educação sexual? Eles têm algum programa específico nas escolas? Sim, a França tem um programa de educação sexual nas escolas desde a década de 1960. Mas ele tem sido alvo de muitas críticas nos últimos anos por ser considerado pouco abrangente e desatualizado. E quais são as principais críticas a esse programa de educação sexual? As principais críticas são que o programa não aborda temas como a pornografia, a sexualidade LGBTQIA+, e a violência sexual de forma adequada. Além disso, muitos criticam a falta de investimento na formação de professores, para que eles possam lidar com esses temas de forma mais aberta e segura com os alunos. Entendi. Ou seja, apesar de ter um programa de educação sexual, a França ainda precisa avançar na qualidade e na abrangência desse programa para que ele seja realmente efetivo na prevenção da violência sexual. Exatamente. O estudo mostra que a França tem um longo caminho a percorrer na educação sexual, assim como no combate à violência sexual como um todo. A gente vê que a educação sexual é fundamental, mas precisa ser bem feita, né? Sem dúvida. Uma educação sexual de qualidade é essencial para que as pessoas possam construir relações mais saudáveis e respeitosas. E voltando à questão da revolução sexual, será que, apesar de todos os desafios, a França está, de fato, caminhando para uma cultura sexual mais livre, igualitária e respeitosa? É difícil dizer com certeza. O que o estudo mostra é que a França está em um processo de transformação, com avanços e retrocessos, luzes e sombras. Acho que essa é uma boa síntese que a gente viu até agora. A França, como qualquer outra sociedade, está em constante mutação, buscando novos modelos de relacionamento e de sexualidade. E esse processo, inevitavelmente, gera tensões e conflitos. É isso mesmo. A revolução sexual, se podemos chamar assim, é um processo complexo, cheio de nuances e contradições. E cabe a nós, como indivíduos e como sociedade, tentarmos construir um futuro em que o sexo seja vivido de forma mais livre, consciente e respeitosa, livre de violência e preconceitos. Essa busca por uma sexualidade mais livre e igualitária é um desafio para todas as sociedades, né? Com certeza. É um processo que exige diálogo, respeito e empatia. E para continuarmos explorando essa revolução sexual na França, na próxima parte do nosso Deep Dive a gente vai analisar o impacto da internet e das redes sociais na vida sexual dos franceses. Até já! De volta para a última parte do nosso mergulho na Revolução Sexual Francesa. A gente já explorou as mudanças no comportamento, a persistência da violência sexual, a luta por igualdade. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai navegar pelo impacto da internet e das redes sociais na vida sexual dos franceses. É verdade, a internet revolucionou tudo, né? E com o sexo não seria diferente. O estudo que a gente está analisando mostra como as plataformas online, aplicativos de relacionamento, a pornografia online, tudo isso está moldando as experiências sexuais dos franceses. Exatamente. O estudo aponta que a internet se tornou o principal meio de encontrar parceiros sexuais na França, principalmente entre os jovens. Faz sentido. Aplicativos como Tinder, Grindr e outros similares são extremamente populares. A maioria dos franceses já teve alguma experiência com encontros online. E qual o impacto disso nas relações? Essa facilidade em encontrar parceiros, será que isso leva a relações
mais superficiais, mais efêmeras. O estudo mostra que a internet tem sim contribuído para a diversificação das relações. Surgiram novas formas de relacionamento, como poliamor, relações abertas, encontros casuais, mas é importante lembrar que a internet também facilita a formação de relações duradouras. Muitas pessoas se conhecem online, constroem relacionamentos sólidos, sabe? Duradouros. Ou seja, a internet é só uma ferramenta, né? A forma como ela impacta as relações depende da gente, das nossas intenções. Exatamente. A internet não é a causa de relações superficiais ou duradouras. Ela é um reflexo da diversidade de desejos e expectativas que existem na sociedade. A internet amplia as possibilidades, facilita a conexão entre pessoas com interesses em comum. E a pornografia online? Como ela se encaixa nesse cenário? A gente sabe que o acesso à pornografia ficou muito mais fácil, né? Sem dúvida. O estudo mostra que a grande maioria dos franceses consome pornografia online regularmente. E esse consumo tem influenciado a forma como as pessoas enxergam o sexo, as suas próprias expectativas em relação ao prazer, ao desempenho sexual. E quais os principais impactos? O estudo aponta para algum problema específico. O estudo destaca a preocupação com a influência da pornografia na percepção do corpo, na autoestima, principalmente entre os jovens. Faz sentido. A exposição constante a corpos perfeitos e a práticas sexuais, muitas vezes irreais, pode gerar ansiedade e insegurança em relação à própria aparência, ao desempenho. A pornografia nem sempre retrata a realidade do sexo, né? Pode criar expectativas distorcidas, levar à frustração na vida real. Exatamente. E o estudo também aponta para o risco da pornografia online se tornar uma forma de escape da realidade, levando ao isolamento social, à dificuldade em se conectar com pessoas reais. A gente precisa ter um olhar crítico em relação à pornografia online, então, né? Com certeza. É importante ter consciência de que ela nem sempre retrata a realidade e que o consumo excessivo pode ser prejudicial. A gente precisa ter essa conversa. O estudo defende a importância da educação crítica em relação à pornografia, para que as pessoas possam consumir esse tipo de conteúdo de forma consciente, sem se deixar influenciar negativamente. E falando em educação, a gente volta à questão da educação sexual, né? Que é fundamental para que as pessoas possam navegar nesse mundo digital de forma mais segura e consciente. Sim, o estudo enfatiza a necessidade de atualizar os programas de educação sexual, para que eles abordem as novas realidades da era digital. Internet, redes sociais, pornografia online. E que tipo de abordagem seria mais eficaz? Uma abordagem que vá além da mera transmissão de informações, sabe, sobre doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos. É preciso falar sobre consentimento, respeito, prazer, diversidade. Ensinar os jovens a lidar com as pressões e os desafios da era digital. A educação sexual precisa ser mais completa, né? Mais conectada com a realidade dos jovens. Exatamente. E a gente precisa lembrar que educação sexual não é só responsabilidade da escola. A família também tem um papel fundamental nesse processo. É verdade. Bom, chegamos ao final da nossa imersão na Revolução Sexual Francesa. A gente explorou as mudanças do comportamento, a persistência da violência sexual, a luta por igualdade de gênero, o impacto da internet na vida sexual. Ufa, quanta coisa! E aí, o que a gente tira de lição nessa experiência toda? Acho que a principal lição é que a sexualidade é um campo em constante transformação, né? E a gente precisa estar aberto a dialogar sobre essas mudanças, sem medo de questionar os velhos paradigmas e de construir novos modelos de relacionamento. A revolução sexual, seja na França ou em qualquer outro lugar, é um processo complexo, né? Multifacetado, com avanços e desafios. E a gente precisa estar atento para garantir que essa revolução seja, de fato, libertadora e igualitária para todos. E para finalizar, fica a reflexão. Como a gente pode usar a internet e as novas tecnologias para promover uma sexualidade mais livre, consciente e respeitosa? É isso aí. A gente convida a continuar essa conversa, a se informar, a questionar, a construir junto com a gente um futuro mais justo, mais igualitário para todos. Valeu, pessoal.